Que alegria ter você aqui conosco, tanto você no presencial quanto você que está em casa. É bom servir Jesus, não é, gente? Sim ou não? Eu conheci Jesus já fazem 23 anos e uma das coisas que eu aprendi, tão logo eu conheci o Senhor, eu entendi que o reino de Deus era uma grande caminhada e que não importava a velocidade que eu fizesse, mas a constância que eu fizesse aquela velocidade. Às vezes a gente vem para o Evangelho e a gente dispara numa corrida de 100 metros. Qual é o problema da corrida de 100 metros? Quando você chega no final dela, você já gastou todas as energias. E a gente tem que lembrar que o reino dos céus só vai parar a nossa caminhada quando o Senhor vier nos buscar ou quando nós partirmos. Então é fundamental que você entenda, Jesus tem nos trazido, se você tem acompanhado as mensagens, pelo menos as últimas 4 mensagens, tem apontado para que nós, enquanto cristãos, nos atentemos para o nosso posicionamento diante do Evangelho. É o Deus que separa, é o Deus que te guarda, é o Deus que te protege, é a sua casa que não pode estar vazia, mas fundamentalmente, em todos esses processos, você precisa tomar uma decisão todos os dias em ficar com Jesus. Pensando nisso, queria te convidar para ler a palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia, abra Tiago, capítulo 3, versículo 11 a 18. E como já foi falado ali na mensagem, tome nota, você que está em casa, você que está por aqui. A palavra de Deus é para que nós possamos praticar, não só para que a gente fique ouvindo, para a gente colocar em prática. Aí é que produz frutos nas nossas casas, nas nossas vidas, Tiago 3, 11, 18. Aí a gente tem várias versões, Então, de repente, a sua versão está um pouquinho diferente da minha, mas sempre o sentido será o mesmo. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim, também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Existem entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois, onde há inveja e egoísmo, aí também há confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Precioso Deus, a Tua palavra, Pai, é sempre um alimento que nos inspira, nos orienta, nos faz olhar, meu Deus, para o Teu reino. Mas eu sei, meu Pai, que muitas vezes o nosso duro coração se fecha ao ouvir uma palavra que nos contraria. Por isso, Senhor, o meu pedido agora, neste momento, é que aqueles que nos acompanham, tanto online ou presencial, abram seus corações para aquilo que o Senhor tem a falar. Desconsiderem quem está aqui à frente, mas olhem para Ti, apenas para a Tua palavra. E nos ajude, Espírito Santo, a ter entendimento para que possamos praticar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Esta palavra me inspirou a trazer uma mensagem que nos levasse a pensar como as obras da sabedoria, elas frutificam nas nossas vidas. Quando Tiago fala aqui que existe uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que vem do mundo, ele não está falando aqui daquele conhecimento humano produzido pela ciência,
as tecnologias que estão nos nossos celulares, as tecnologias que estão nas redes sociais, as tecnologias que fez o homem sair do chão com uma coisa enorme e voar. Tiago não está falando desse conhecimento que ele é interessante, é produtivo e é uma bênção para nós. Tiago não está falando da habilidade que tem os médicos de produzir uma vacina que combate vírus, de uma tecnologia que ensina o homem a trocar o coração de um e botar no outro. Tiago não está falando dessa sabedoria. Tiago está falando de uma sabedoria que nos leva a interpretar o reino de Deus a partir de uma lógica humana, como se fosse a lógica de Deus. Ou seja, é uma espécie de uma teologia, né? Uma teologia, mas é uma teologia particular, em que você olha a Deus não pela perspectiva do divino, mas você olha as coisas de Deus pela perspectiva do humano. Observe que, ao falar da sabedoria, ele inicia esses versículos, como ele coloca lá bem no início, chamando a atenção para a nossa prática diária, ou seja, para a nossa conduta do dia a dia. Porque ele diz assim: por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Ou seja, não existe como nós sermos duas coisas. Ou nós somos de Jesus, ou não somos. Não tem como ser mais ou menos de Jesus. Sabe, não tem como ser mais ou menos crente. Ou você é uma coisa, ou você é outra. E como é que eu sei que eu sou alguma coisa? Por aquilo que eu produzo. Então eu sei que aquela água não é boa, então a fonte não é boa. Mas às vezes a gente não consegue perceber isso, porque nós estamos tão envolvidos nesse processo, que a gente não se apercebe que estamos pegando uma sabedoria, uma teologia mundana, estamos aplicando na nossa vida como se ela fosse uma teologia divina, não é? Então, a pergunta que a gente se faz e que eu sempre me fiz é assim, né? Para você que é jovem: o que é que seu pai pensa de você como crente? O que as pessoas falam de você? Qual é a imagem que você passa de cristão? Você é marido, você é filho, você é esposa. Quando a sua esposa vai orar, quando o seu pai vai orar, quando o seu marido vai orar, e ele diz assim: meu Deus, obrigado por este homem maravilhoso, por esta mulher que eu tenho ao meu lado, por este filho encantador, ou ela diz: meu Deus, misericórdia, sara ele, porque ele está fora do caminho? É o que a gente precisa se perguntar: que tipo de cristão eu sou? Que tipo de cristianismo eu vivo? Porque veja, Tiago vai dizer assim, ó: se tendes amarga inveja e sentimento faccioso no seu coração, você está vivendo uma sabedoria que não é humana. Por que ele está dizendo que não é humana? Porque ele vai distinguir, existem duas sabedorias, né? A primeira sabedoria é essa sabedoria que não vem do homem. E aí o versículo é muito forte, se você viu aí, ele dá três características muito fortes com relação a essa sabedoria que não vem dos céus. A primeira característica dessa sabedoria, ela é, né, humana. Em alguns versículos, talvez a sua Bíblia diz assim, que essa sabedoria ela é animal. Por que ela é animal? Porque toda vez que você ouve esta mensagem com suposto pensamento divino, ela produz em você reações instintivas puramente humanas. Ela produz uma raiva, ela produz um ódio, ela produz uma perturbação, ela faz você olhar o outro com os olhos estranhos, ela faz você dividir um e outro. Ele vai dizer também que essa sabedoria, ela é diabólica. Por que ela é diabólica? Porque ela produz, como fala o texto, divisão. Então aquela mensagem é muito bem produzida, ela chega ao seu coração com um enfeite maravilhoso, só que no final, ela faz com que você divida as pessoas, ela faz com que você tenha maus olhos para com as pessoas, ela faz com que você interprete o reino não a partir da lógica de Deus, ela faz que você interprete o reino a partir de uma lógica particular sua ou do seu grupo. Essa sabedoria, ela está muito presente hoje, principalmente com as tecnologias e habilidades que a gente tem de compartilhar as coisas. É muito fácil você pegar uma mensagem e essa mensagem viralizar. Deus revelou o quê? E aí essa mensagem é passada.
de celular em celular, e aquilo é tão impactante, é tão forte, é tão sabido, que você abriga aquilo no seu coração. Só que aquela mensagem, ela te ensina, por exemplo, a amar um tipo de pessoa, ao mesmo tempo que te ensina a odiar outro tipo de pessoa. Essa mensagem não veio do céu, meu amado. Essa mensagem veio do inferno. Ela é diabólica. Porque à medida que eu crio divisões, eu estou atendendo ao diabo, ou seja, a ter duas visões. Aquela mensagem é de Deus, mas ela faz você olhar para determinado segmento social com maus olhos. Ela faz você olhar para determinada pessoa com bons olhos, mas ao mesmo tempo ela te diz que aquele outro é mau, aquele não presta. Ou seja, você começa a olhar o mundo não a partir da lógica do amor do Pai, mas você começa a olhar o mundo a partir da lógica sua. Então, de repente, aquilo vai se aprofundando, e daqui a pouco você conclui, ao ouvir um termo, que aquele grupo não é de Deus. Você nunca viu aquela pessoa, você nunca falou com ela, você nunca sabe a intimidade dela, mas só de ouvir a palavra dela você diz, aquele é do diabo. Eu te garanto que essa sabedoria não veio da palavra do Senhor. Ela veio de alguma mente inspirada por Satanás. Porque a palavra de Deus, observe como a palavra de Deus vai dizer, ela vai te orientar, ela vai te instruir nos próximos versículos, há elementos muito peculiares do que é uma mensagem que veio dos céus. A mensagem que veio dos céus, diz lá o versículo, diz assim, a primeira característica de uma sabedoria que veio dos céus, ela é pura. O que é pureza? É não ter mistura nenhuma. Trazendo para a nossa linguagem, a mensagem de Deus é livre de qualquer ideologia partidária, denominacional, confessional. Ela é livre de qualquer pensamento ideológico. Por mais gostoso, mais bom, mais que eu concorde, a palavra de Deus nunca tem ideologia. Segunda coisa, ela não tem motivação partidária nenhuma, porque Deus não tem partidos. Então, se aquela palavra veio misturada com uma opinião de algum partido, seja ele qual for, veio misturada com alguma opinião de alguma ideologia, seja ela qual for, por mais bonitinha que ela seja, ela não é mais pura, ela está misturada. Depois ele diz assim, em seguida, que a palavra de Deus produz paciência, ou seja, ela é pacífica. Primeiro sentimento que você vai sentir no seu coração quando uma mensagem for de Deus é paz. Não é raiva, não é ódio, não é vontade de compartilhar para convencer todo mundo de que tem alguém muito perigoso que falou de Jesus não sei onde, tenha cuidado com ele porque ele... Não. A mensagem do Senhor vai te trazer paz ao seu coração. Ainda que essa mensagem seja dura, ainda que essa mensagem mexa com você profundamente, ela vai te trazer paz. Depois, é importante que a gente entenda algo muito legal, porque a palavra de Deus, quando fala de paciência, ou de pacificação, ou de paz, ela não está simplesmente falando daqueles momentos que a gente não vive em turbulência. Jesus está nos chamando a uma paz que é a ausência de ansiedade. Porque essa paz me traz segurança. Eu estou seguro na mão do Senhor. Eu estou seguro na mão do Pai. Essa é a paz que a palavra de Deus vai trazer. A paz me instrui a caminhar, a fazer o que é certo, mesmo sem entender, mesmo sem ter compreensão do todo. Como aquilo é a palavra de Deus, eu vou fazer. Não importa se eu não estou conseguindo entender tudo. E detalhe, sem reclamar. Essa é a paz que a palavra de Deus me traz. Outra característica que a sabedoria do alto me traz é moderação. Eu não serei alguém, quando tenho a palavra de Deus de sabedoria, que tenho ímpetos nervosos, ímpetos para corrigir, por exemplo, para instruir,
para orientar. Ainda que eu tenha que orientar algo, ainda que eu tenha que falar algo muito difícil, eu vou fazer isso com amabilidade, eu vou fazer isso com moderação. A palavra de Deus também me diz que ela é conciliadora, ela traz conciliação, ela me orienta a fazer não a divisão, não criar confusão entre os irmãos, não apontar os erros e os defeitos, não a trazer um olhar de discriminação, pelo contrário, ela me inspira a encontrar pontos de convergências, tirar aquilo que é errado, mas sempre com um olhar de amor, de moderação e de cuidados. Por que que ele diz isso? Porque ela produz bons frutos. Ela faz a minha casa, ela faz o meu trabalho, ela faz a minha célula, ela faz aonde eu estou, com que eu produza bons frutos. Frutos de palavras, frutos de ações, frutos de cuidados. Essa é a palavra que está em mim e eu vou produzir isso. Depois, a palavra de Deus nos diz, Tiago vai dizer que a sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. Ao contrário da sabedoria que vem do mundo, que tem parcialidade. Por que que ela é parcial? Porque toda a sabedoria do mundo, ela sempre vai partir do ponto do homem, da onde você está olhando para isso. Deus não age assim. Deus tem a visão do todo. Então a sabedoria do mundo, ela é partidária, ou seja, não só partidária no sentido político, mas partidária no sentido de optar por um lado. Então eu fico do lado desse e a partir daqui eu julgo as outras coisas, eu julgo os outros comportamentos. A palavra de Deus não, ela é imparcial, ou seja, ela serve para todos. Ela não serve só para minha esposa, ela não serve só para o meu vizinho, ela não serve só para o outro, ela serve também para mim. Ela é para todos. Ela não faz divisão de grupos. Ela não me inspira a olhar para ninguém com maus olhos, seja ele quem for. Ela me inspira a olhar com olhar de misericórdia. Ela me inspira a olhar para aquela pessoa com o mesmo olhar que Deus me olhou um dia, quando eu não tinha salvação. Porque há algo muito perigoso quando você vem para o Evangelho, meus amados, de nos permitirmos ser orientados pela sabedoria do mundo, de que nós nos façamos pensar que somos agora o suprassumo do conhecimento e do Evangelho. E em vez de nós nos colocarmos como agentes da salvação, nós nos colocamos como agentes do julgamento. Tem um vizinho problemático. Eu não olho mais com um olhar de misericórdia para ele, de salvação para ele. Cristo morreu também por ele. Eu já olho para ele com um olhar de condenação. Ao invés de eu levar a palavra de Deus para ele, em vez de eu ir lá mostrar que Jesus traz paz, tranquilidade, eu critico, eu falo, eu condeno, eu crio confusão, eu faço... Entendem? Por quê? Porque você está se alimentando com a palavra que não veio dos céus. Essa sabedoria não veio da palavra de Deus, porque se ela viesse... Por mais pecador que fosse aquela pessoa, você olharia para ele com um olhar de misericórdia. Você entenderia que aquela alma estava perdida e que aquela alma precisa de Jesus. Precisa desse amor que salva. Você entenderia que você é o mais miserável de todos e você não se colocaria como sendo superior a ele porque um dia foi alcançado pela graça de Deus. Você continuaria se vendo como um pecador carente da graça do Senhor. A sabedoria que vem do alto, ela é verdadeira, ou seja, ela é sem hipocrisia. O que eu sou aqui na igreja, eu sou lá na minha casa, eu sou lá no meu trabalho, eu sou lá no meu quarto sozinho, eu sou no banheiro quando não estou tomando banho, eu sou o mesmo quando eu estou olhando o celular, eu sou o mesmo quando eu estou olhando o meu computador no meu quarto fechado. Irmãos, por que você está falando isso? Porque esses lugares, algumas pessoas pensam que Jesus não está. Não é? Então o celular é um lugar que muitas vezes é a porta de entrada no mal na sua casa. Pelas porcarias que você às vezes assiste.
Os vídeos, as mensagens, as conversas. Irmão, sabe o que é que o pessoal me manda, aqueles vídeos pornográficos? Engraçado, ninguém nunca me manda. Sabe por quê? Porque eles têm absoluta certeza que se um dia eles me mandarem, imediatamente eu bloqueio quem mandou. E tenho absoluta certeza que muitos aqui também não recebem. E sabe por que não recebem? Porque os outros sabem que você não aceitaria. Se alguém manda, é porque eles sabem que você aceita. Perceberam? Se você tem um comportamento em que emana a sabedoria de Deus, as pessoas vão ver isso e vão temer isso em você e vão respeitar isso em você. Não há como você esconder o seu comportamento cristão aonde quer que você esteja. É impossível você esconder a luz, diz a palavra de Deus. Então, essa mensagem de Deus, ela é verdadeira, ela não tem qualquer hipocrisia, ela não faz você ser duas coisas, aqui e acolá. Eu não sei se vocês aqui sabem, ou a maioria nem sabe, eu sou de profissão, eu sou um doutor, eu sou um cientista da linguagem. E às vezes eu vou em reuniões em que tem gente do Brasil inteiro, e eu nunca falo que sou evangélico, que sou crente, que sou nada. E no final da reunião sempre vem alguém e diz assim: rapaz, que igreja que você frequenta? Eu não falei que eu era de igreja nenhuma. Aí eu falei: mas por que você está perguntando isso? Pela sua forma de falar, pelo seu posicionamento, pelo jeito que você falou, pela forma que você discordou. Perceberam? E olha que eu estou no meio às vezes de gente de todo tipo, de gente de todas as religiões, de gente que ateu, que não crê em Deus. Porque é impossível nós escondermos aquilo que de fato somos. É impossível nós não sermos de Cristo e não sermos vistos pelas pessoas. Porque a verdade vai emanar. O problema é que se nós nos alimentarmos com esse outro tipo de sabedoria, essa sabedoria que nós estamos expostas, nós também vamos emanar isso. Tiago está chamando exatamente a atenção para isso. Olha, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então prove isto pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticando com humildade e sabedoria. Eu mostro para os outros o que eu estou sendo alimentado através das minhas ações. E hoje, meus amados, a gente tem um ambiente muito propício a nos fazer alimentado com a sabedoria do mundo, disfarçada de sabedoria de Deus. Aliás, eu andei pesquisando e descobri que existem agências, tanto nos Estados Unidos e no Brasil, que produzem mensagens supostamente de Deus com o objetivo de enganar os cristãos. Agências que produzem, bota lá um pastor, sabe aquela mensagem que diz assim: olha, eu sou o pastor fulano de tal e Deus me revelou? Aí você não acha a cidade do cara, você não sabe qual é o nome dele, você não sabe a família, se ele não tem igreja, ele não está subordinado a ninguém. Foi produzido por uma agência, especificamente para atingir o coração do crente, porque Satanás sabe que se você beber dessa sabedoria do mundo, você vai se desconectar da sabedoria dos céus. Aí você pode então perguntar: como é que eu faço para distinguir aquela mensagem que eu estou ouvindo, aquele versículo bíblico que alguém leu, ou aquele vídeo? Como é que eu distingo, irmão, se aquela palavra é uma mensagem de sabedoria dos céus, ou se é uma mensagem de sabedoria humana, animal, diabólica? Primeira coisa, tira do seu coração quem é o mensageiro. Foi o irmão fulano de tal que falou, deve ser verdade. Até os batistas sabem, né? Qual é a nossa prática de vida? Palavra. Então, você vai sempre conferir se aquela mensagem é da palavra. Ela veio da palavra, ela confere com a palavra. Primeira coisa que você tem que fazer. Por quê? Porque se você focar no mensageiro, você corre dois riscos. Primeiro, de não aceitar uma palavra de Deus, que é de Deus, porque você não gosta do mensageiro, porque aquela mensagem foi dura e você não gosta dela, ou de gostar dela porque você gosta do mensageiro. Não.
Foque na mensagem e olhe para a palavra. Depois você se pergunte assim: aquela mensagem que você recebeu, ela produz divisão? Ela traz você sentimentos ruins? Ela deixa a sua alma um pouco apertada, sabe? Com uma certa angústia, alguma coisa assim, sentindo raiva de alguém? Se você sentiu isso, essa mensagem não veio dos céus. Ela pode ser muito bonitinha, ela pode ser incrível, mas ela não veio dos céus. Ela é diabólica. Se aquela mensagem te faz olhar para grupos de pessoas com maus olhos, se aquela mensagem te inspira a odiar alguém, ainda que esse alguém seja o pior tipo de pessoa, essa mensagem não veio dos céus, ela é diabólica, porque não há em nenhum lugar na palavra de Deus que me inspire a odiar alguém. Ou tem? Eu nunca encontrei. Nunca encontrei qualquer lugar na palavra de Deus que dissesse: olha, você tem que odiar o fulano. A Bíblia diz que eu tenho que odiar o pecado, a Bíblia diz que eu devo até me afastar de algum tipo de pessoa, porque aquele tipo de pessoa não vai me fazer bem, mas ele não diz que eu tenho que odiar alguém. A Bíblia nos orienta, amados, lá no versículo de João, se você depois quiser olhar, diz assim, a carta de João, primeira carta: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então não seja ingênuo a acreditar que aquela mensagem, porque é bonita, porque é legalzinha, veio dos céus. João está dizendo que existem muitos falsos profetas. E qual é a diferença entre o falso profeta e o profeta verdadeiro? A olhos nus? Nenhuma. O que diferencia ele é a palavra. Porque o falso profeta, ele é profeta. O que diferencia dele é que a profecia dele distorce ou diverge da palavra de Deus. Então esse é o primeiro elemento. Depois, ele diz assim que você deve observar com clareza e com o cuidado esses elementos que a palavra de Deus coloca: paz, moderação, conciliação, inspiração à misericórdia, imparcialidade, zelo e produtividade de bons frutos. Amados, se nós entendermos que a nossa vida é fruto daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente deixa vir para o coração, a gente tomaria mais cuidados com o que é que nós nos permitimos ouvir. Porque você vive hoje a fé, resultado das sabedorias que chegaram ao seu ouvido. A questão é que Deus só tem compromisso com uma sabedoria, essa aqui. Ele não tem compromisso com a profecia de A, com a profecia de B, com o ministério fulano de tal, não tem. O único compromisso que Cristo tem é com a palavra dele. Deus só faz cumprir a palavra dele. E muitas vezes nós temos um olhar distorcido daquilo que é a palavra do Senhor. Porque o nosso coração está cheio de sabedoria, mas sabedorias que nos fazem olhar para Deus não a partir da perspectiva do divino, mas a partir da perspectiva da terra. Quantos não são as pessoas que vivem literalmente com medo de Deus? Medo. Não, irmão, não tenho medo. Muitas pessoas têm medo. Elas não têm temor, ela tem medo. Como é que ela tem medo? Elas acreditam que se elas fizerem determinadas coisas, Deus vai punir elas. Acontece algo na vida delas e ela diz assim: eu não sei porque Deus fez isso comigo. Como assim Deus fez isso com você? Tiago inicia dizendo que não tem como sair da mesma fonte água doce e água amarga. O nosso querido pastor Cleide sempre inicia suas ministrações dizendo assim: Deus é bom o tempo todo. Se Deus é bom o tempo todo, como pode que Deus em algum momento dele tirou algum tempo para fazer mal a você?
Não, Deus não tirou tempo para fazer mal a você. O que está acontecendo com você e comigo muitas vezes é que nós nos deixamos seduzir por uma palavra, por uma mensagem que não era uma sabedoria dos céus. Foi uma mensagem parecida com os céus, mas que não produziu os efeitos, os frutos que deveriam fazer. E todos nós, meus amados, estamos suscetíveis a isso. Todos nós, porque somos humanos. Nós, quando lemos a palavra de Deus, nós descarregamos nela também as nossas emoções, as nossas visões de mundo. E às vezes nós tomamos decisões com a ilusão de que foi Deus que nos orientou, quando na verdade foi só a nossa prospecção emocional sobre aquela palavra. Porque nós às vezes não tomamos os cuidados de checar essas informações. Ela produziu paz, ela trouxe tranquilidade ao meu coração, ela me fez ficar mais paciente, ela me fez olhar para o reino dos céus como sendo um projeto de vida, ou ela me deixou eufórico, me deixou nervoso, me deixou aqui com raiva, ela me fez distanciar das pessoas, ela me fez começar a questionar como é que a igreja funciona, não deveria ser assim, olha, deveria ser daquele jeito e daquela forma, daquele olhar. Se produz divisão, Tiago está nos dizendo que isso não veio dos céus. Não, irmão, eu não tenho inveja. Não, esse negócio de inveja aí não é de crente. Se tem uma coisa que nós temos, queridos amados irmãos, é inveja. O primeiro fruto da inveja que vem ao nosso coração é a crítica. Eu só critico aquilo que eu invejo. Só que para nós é muito difícil admitir que isso é uma inveja. Porque a inveja é olhar para as coisas e perceber que aquelas coisas não são do meu jeito, não são da minha forma, não foi para mim que me deram, foi para o outro. E aí a gente se deixa se envolver por isso, o nosso coração se entristece, se fecha, e aí Tiago vai dizer que nós vamos ter esses comportamentos em que o nosso coração tem dois elementos muito perigosos: amargura e egoísmo. A palavra de Deus jamais produz em nós amargura, jamais produz em nós egoísmo. A palavra de Deus sempre nos traz um sentimento de paz, o nosso coração se expande e a gente se sente uma pessoa literalmente amada por Deus. E para fazer isso frutificar na minha vida, eu preciso adotar o que está nos focando aqui, né? O que Tiago está nos instruindo na palavra de Deus. Se eu quero ser sábio e inteligente, eu preciso fazer isso através do meu comportamento. Eu queria que você tomasse nota disso, colocasse isso no seu coração de verdade, para que lá na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente ali, no seu TSD, na hora que você estiver orando, na hora que você estiver lendo a Bíblia, na hora que você estiver assistindo uma mensagem, observe se essa mensagem traz para você essas características aqui. Depois, observe se você age com essas características aonde você está. Você consegue ser alguém paciente? Você consegue ser alguém que tenha imparcialidade? Você consegue administrar a sua vida direcionado por aquilo que Deus quer, ou você está sempre disputando com Deus, sempre tentando convencer a Deus a fazer o que você quer? O cuidado que Tiago está nos dizendo é que se nós tentarmos fazer isso e nos alimentarmos com essa sabedoria que não vem dos céus, nós vamos nos desviar da sabedoria dos céus. Nós vamos colocar o nosso coração em movimento contrário àquilo que vem a palavra. E isso vai nos levar a produzir, ou seja, a ter frutos que não condiz com a palavra de Deus. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?
Tome nota para que você possa fazer isso. Durante a semana você conversa lá na célula, você coloca no seu coração, dá uma olhada para ver se de repente você tem coisas, né? Esse dia eu conversava com uma pessoa e ela me confessava uma coisa mais maluca do mundo, né? Ódio por alguém que ela nunca viu. Como pode isso? Como é que você pode odiar alguém que você nunca conviveu? Através do quê? Das mensagens. Então você ouve mensagens sobre aquela pessoa várias vezes, falando mal, obviamente o seu coração se enche de raiva. Não deveria, mas deveria ter cheio de Jesus. Amém, meus amados? Se envolva com Deus, vamos louvando a Deus. Que esta semana você tenha a disposição para se deixar envolver pela sabedoria dos céus. Anote esses elementos que são ligados à paciência, ligados à imparcialidade, ligados a ter um coração sábio, mas um coração que se permita viver conforme a sabedoria dos altos. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua palavra, na Tua presença, e sabemos, Pai, que nós somos carentes da Sua sabedoria, Pai. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, e às vezes nós nos desviamos do Seu caminho, nem nos damos conta. Às vezes a gente está cheio de sabedoria, mas essa sabedoria não veio do alto. Por isso a gente tem aquela sensação de que nossa vida não vai, de que a gente parece que está carregando um peso, a vida parece que não flui como deveria. Por isso, Senhor, ajuda o Teu povo agora, me ajude também a poder entender a Tua palavra, a poder absorver o que o Jesus tem para nós, de mais puro, de mais gostoso, de mais saboroso, e nos ajude a tirar do nosso coração todo e qualquer tipo de inveja, todo e qualquer tipo de egoísmo, todo e qualquer tipo de amargura, e nos faça, Senhor, fluir conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer, em nome do Senhor Jesus.